Senhor, eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que Jesus possa estar conosco nos nossos lares, nos nossos corações, e que Maria, a mãe de Jesus e a mãe santíssima de todos nós, possa estar presente nas nossas reflexões, porque hoje nós vamos falar dos seus magníficos exemplos e vivenciações. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala virtual. Vamos lá então. Eu queria começar evocando nas nossas mentes aquela imagem trágica e pesada de Jesus crucificado. Jesus já havia sido abandonado, traído, humilhado, já havia sido crucificado e já estava desencarnado. Naturalmente, pelo processo físico que ele sofreu nos abusos da brutalidade romana, conforme a condenação que os judeus do Sinédrio haviam simulado para ele. Bom, naquele momento então, Jesus ainda pendurado na cruz, Maria, essa de quem nós vamos falar hoje, a mãe de Jesus, se aproximou da cruz, se ajoelhou, olhou para Jesus e proferiu as palavras que ela havia proferido quando o anjo veio avisar para ela que Jesus seria o Messias, o enviado de Deus, e que viria através do seu ventre. Ela então olha para Jesus e diz: Senhor, eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. Bom, evocado esse quadro, vamos então começar. Lá em A Caminho da Luz, de Emmanuel, através do Chico Xavier, existe uma citação, logo no primeiro capítulo, dizendo que as potências celestes, o grupo de espíritos puros que dividiam com Jesus era desse grupo, a organização, a coordenação, desde a criação do nosso sistema, havia se reunido nas cercanias do planeta Terra apenas 2 vezes. A primeira, quando o planeta ainda não era planeta, quando se desprendiam do Sol as quantidades de matéria que iriam compor o planeta Terra. Houve essa reunião para dispor sobre o encaminhamento dessa cocriação em plano maior, como diz André Luiz no livro No Mundo Maior. Cocriação em plano maior, planos cósmicos. E na segunda vez que esse grupo de espíritos puros e enviados, escolhidos de Deus, se reuniu pela segunda vez, foi para deliberar sobre a vinda de Jesus para o nosso planeta. Então, naquele momento, houve a programação encarnatória de Jesus na Terra. Por que eu digo encarnatória? Porque Jesus não reencarnou na Terra como nós reencarnamos constantemente. Jesus havia processado a sua evolução até a perfeição em outros orbes, muitos e muitos milhões de anos atrás. Então, na Terra ele não havia encarnado. Portanto, quando ele veio para nos trazer o Evangelho, ele encarnou. Então, essa programação foi cuidadosamente trabalhada por esse grupo de espíritos angélicos e perfeitos. E como eu disse para vocês, Jesus era um desses membros. É um desses membros. Então, nessa reunião, nessa discussão, houveram vários momentos que foram antecipados, várias situações foram previstas por conta da perfeição e do entendimento do ser humano que aqueles espíritos já
puros tinham. E vocês acham que uma das coisas que eles discutiram e conversaram foi quem seriam os pais de Jesus? Ou isso teria sido um detalhe de pouca importância? Não, né? Obviamente que se eles estavam antecipando situações, estavam escolhendo o grupo de espíritos que iria acompanhar Jesus, estavam lá deliberando sobre a vinda de vários dos precursores, João Batista, os pais de João Batista que teriam que vir para gerar João Batista, Zacarias e Isabel, os apóstolos que haveriam de reencarnar ali ao redor de Nazaré, Cafarnaum, para que Jesus pudesse reuni-los e para que eles estivessem próximos de Jesus constantemente, sem necessidade de empreender longas viagens, o que inviabilizaria a eleição deles como apóstolos. A região onde Jesus iria encarnar, a época, tudo isso foi cuidadosamente discutido por esse grupo de espíritos puros e, inclusive, Maria foi escolhida pelo grupo. E se Jesus fazia parte desse grupo, Jesus então participou e escolheu Maria, aquele espírito de envergadura moral imensa, porque não seria fácil oferecer o seu ventre para que um espírito puro, aquele que viria trazer a salvação para o planeta através da sua mensagem, encarnasse então, né? O processo reencarnatório, o processo encarnatório é um processo complexo, fisicamente falando, e embora Jesus fosse um espírito puro e não fosse dar trabalho para Maria no sentido da união espiritual de Jesus e Maria no processo encarnatório, ele teria que ser gerado, o corpinho dele teria que ser gerado pelas leis naturais, porque como disse Jesus, eu não vim destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Então Jesus veio, escolheu Maria para ser sua mãe e veio através das leis naturais. Uma outra hora a gente pode explodir um pouco esse assunto, mas foi assim que Jesus veio, pelas leis naturais, pela forma natural pela qual todos nós nascemos. Então Maria era um espírito preparado, escolhido e que tinha plenas condições morais, envergadura moral, para receber Jesus e para ensinar, vejam só, para ensinar o nosso governador planetário a dar os primeiros passos, a proferir as primeiras palavras. Quando ficasse doentinho, Maria cuidaria dele. Maria daria o beijinho nele na hora de dormir. Maria ensinaria a forma de vida do judeu daquela época. E Jesus, como um espírito puro, iria aprender e tratar bem os seus pais, especialmente a sua mãe Maria, durante toda a sua vida. Então, eu queria já começar a fazer aqui um paralelo dessa situação de escolha. Escolha dos pais. Escolha da família de sangue, família que vem reencarnar. Todos nós escolhemos, todos nós aqui participamos da reunião, a exemplo dessa que eu citei, da reunião que vai deliberar e que deliberou sobre a nossa reencarnação atual. Todos nós, portanto, tínhamos e temos um planejamento reencarnatório, no qual ficou definido quais seriam as lições que nós precisaríamos ter para aprender o que nós ainda não sabemos e quem iria nos auxiliar nessa missão. Quem iria nos auxiliar? Os amigos mais próximos, os parentes mais próximos e quem seria a mamãe e o papai. Isso foi trabalhado, isso foi tratado. Então, pessoal, a primeira noção que eu queria já colocar na nossa reflexão é que os nossos pais não são nossos pais por acaso.
E nós não somos pais dos nossos filhos também, por acaso. Isso tudo foi cuidadosamente pensado e escolhido. Depois de reflexão, muitos de nós são pais e são filhos por longas e profundas afinidades do espírito. Mas muitos de nós somos pais e filhos porque nós temos compromissos mútuos a serem trabalhados. Então é bom que a gente esteja bem ciente disso quando a gente estiver na nossa casa, no nosso lar. Naturalmente surgem ali discordâncias, discussões, e nesse momento, antes que a chapa esquente muito, é bom que a gente se lembre que todos estão ali porque existe um planejamento reencarnatório que nos colocou juntos para que nós trabalhemos todos a fraternidade, a união, o perdão e o amor. Que ele seja aprendido de forma mais profunda, porque a gente entende muito pouco sobre isso. Então, dentro da família, previamente escolhida, previamente planejada, é que nós vivenciamos essas experiências. E a mamãe e os filhos vivenciam esse amor. Amor de mãe, todo mundo costuma dizer nesse termo. Amor de mãe é o amor talvez mais sublimado que nós podemos ver na face da terra. Via de regra, o amor que a mãe tem pelos filhos é algo assim, mais próximo possível do amor mais puro, aquele que nós um dia chegaremos, aquele que Jesus já tinha por nós. Então, uma outra situação importante é que nós escolhemos sermos pais ou sermos mães. Mas nós não deliberamos sobre a necessidade reencarnatória dos nossos filhos. Então, às vezes, algumas pessoas perguntam assim para mim: ah, Marquinho, mas e se eu, no uso do meu livre-arbítrio, resolver não ter filhos nessa encarnação? Como pai ou como mãe? Como é que o Espiritismo vê isso? Bom, o Espiritismo vê isso da seguinte maneira. Muito embora nós tenhamos planejado muitas coisas na nossa reencarnação, para a nossa reencarnação, nós temos o livre-arbítrio para modificar. E essa modificação não significa que nós estaremos fazendo mal. Algumas vezes pode significar que nós estejamos abandonando a missão previamente assumida. Mas as circunstâncias são as circunstâncias e nós não podemos julgar ninguém. O que nós podemos dizer é o seguinte: nós escolhemos e aceitamos sermos pais e mães. Agora, nós não escolhemos se determinado espírito vai reencarnar ou não. Isso quer dizer o quê? Que se aquele espírito que havia sido planejado para vir como nosso filho, nós então decidimos, por livre-arbítrio, não termos filho, e aquele espírito precisa de uma reencarnação, ele vai reencarnar. Isso não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós, isso cabe a Deus, essa decisão sobre a reencarnação ou não. Então, se nós decidimos não sermos mais pai e mãe daquele filho, ele vai reencarnar por uma necessidade individual de vivenciar as lições da Terra. Então, esse sentimento de a Terra está muito difícil, tem muita violência, está muito complicado viver aqui, eu não quero pôr um filho nesse mar de dificuldades e de tormentos. Desculpa, se ele tem que vir, ele virá. Se isso é para ele uma escola adequada para o aprendizado necessário, ele virá. O que você escolhe é se ele virá através de você, ou não. Se ele será seu filho, ou não. Mas que ele virá, ele virá. Beleza? Vai tomando um cafezinho e vai acordando. Já tem gente falando aqui, quero aproveitar e desejar a todas as mães um Dia das Mães, bom dia, é isso aí, todo mundo com florzinha, mandando o Dia das Mães para todo mundo. Todas as mães sejam muito felizes hoje, que tudo fique bem para vocês, que seus filhos sejam gratos e que vocês sejam recompensadas por Deus pela grande missão que vocês têm. Bom, eu queria falar também sobre alguns exemplos, são vários exemplos que Maria nos deu. E a gente consegue verificar isso não só pelos evangelhos, que trazem, reconheço,
poucas citações desse espírito de tamanha envergadura moral, mas que a literatura espírita, através especialmente de Humberto de Campos e posteriormente Irmão X, trouxeram para nós de informação sobre Maria. Tem vários textos escritos por Emmanuel, nas obras especialmente Boa Nova e Lázaro Redivivo, que nos trazem notícias sobre quem foi esse espírito missionário, Maria. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier, vocês sabem, né? Então, quando Maria recebeu o anúncio do anjo, dizendo que ela seria mãe do nosso Salvador, de Jesus, foi um anúncio formal. O anjo disse para ela, saudando, né? O anjo chegou para Maria dizendo: Ave, saúdo-te, Maria. Você é bendita e Deus está contigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, como nós dizemos na nossa oração. Então Maria foi saudada pelo anjo. Veja, o anjo Gabriel, aquele que tinha vindo anunciar para Isabel, para Zacarias, que eles teriam João Batista, foi o mesmo anjo que veio anunciar para Maria que ela seria mãe de Jesus. E ele era um espírito do grupo que auxilia Jesus na direção do nosso destino, do nosso planeta, do destino da Terra. Gabriel faz parte desse grupo. Portanto, a gente pode concluir que Gabriel estava naquela reunião que Emmanuel citou lá no livro A Caminho da Luz. E Gabriel, portanto, seria um espírito puro, de evolução máxima, na escala espírita que nós aprendemos na doutrina espírita. E ele veio anunciar a vida de Jesus através de Maria, e ele saúda Maria. Veja só, um espírito da envergadura, da evolução de Gabriel, saúda Maria. Me perguntaram a semana passada se Maria era um espírito puro de primeira ordem, conforme a escala espírita nos coloca essa gradação. E a resposta é não. Maria não era um espírito puro. Por quê? Na própria codificação nos vem a informação de que o único espírito puro que pisou a terra foi Jesus. Então Maria não poderia ser um espírito puro já de primeira ordem. Porém, e aqui me arrisco a fazer aqui uma avaliação, que não deixa de ser um julgamento, analisando as características dos espíritos de segunda ordem, conforme Allan Kardec coloca para nós, Maria era um espírito já de segunda ordem. Já de segunda ordem. Nós vamos ver por que ela não era ainda um espírito de primeira ordem, através de algumas reflexões que Emmanuel nos traz, mas ela não era um espírito que tinha nem um pingo de maldade no seu coração, portanto não era mais a terceira ordem. É óbvio, o espírito que foi escolhido para trazer Jesus, nosso governador planetário, não deveria e não poderia ser um espírito de baixa evolução. Então, ela não questionou quando o anjo disse para ela que ela então iria receber Jesus. Ela não quis saber quais seriam as dificuldades que ela enfrentaria. Ela não quis saber se ela teria ou não teria alguma vantagem em trazer Jesus para a vivência da terra. Ela simplesmente acreditou, acatou a missão e disse: Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E assim foi. Maria nos dando o exemplo de fé, de confiança, de entrega. E aí eu queria trazer, nessa característica que eu tenho de colocar as passagens, né, e procurar trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para que aquela passagem nos seja útil e nos traga exemplos a serem praticamente vivenciados, né, na prática. Nós temos essa postura. Muitas vezes a vida nos coloca as lições, as dificuldades, e como é que a gente recebe as dificuldades da vida? Como é que a gente recebe as vicissitudes, para usar um termo da codificação, da vida? Como é que a gente encara as missões, que às vezes quem nos traz é o nosso anjo guardião, que está aqui do nosso lado para nos ajudar a enfrentar. Nós não questionamos, aceitamos, como fez Maria, acreditamos
que aquilo é o melhor para nós? Acatamos? Ou a gente fica reclamando, se rebelando, não aceitando e adquirindo uma postura infantil perante essas situações? Eu posso estar falando, inclusive, desse momento de pandemia. Como é que a gente vê isso? Como já dissemos, vários de nós aqui no Evangelho, Jesus, como nosso governador planetário, nunca perdeu a mão do controle da Terra. Porque os espíritos puros são infalíveis. E Deus, no controle macro de todo o universo, também nunca perdeu a mão. Não cai uma folha de uma árvore sem que esteja alinhado com as leis divinas. Portanto, o que está nos acontecendo é algo que, por uma razão ou por outra, nos traz motivos de crescimento, nos traz incentivos para evoluirmos. Então a gente tem que fazer como Maria, olhar para essa dificuldade e dizer: Senhor, eis aqui o teu servo, a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Além disso, um outro exemplo de Maria. Maria acompanhava o crescimento de Jesus e ela tinha muito contato com Isabel, que era sua prima e mãe de João Batista, que era alguns poucos anos mais velhinho do que Jesus. Então frequentemente eles estavam juntos e conversavam muito. E Maria conta, numa dessas obras que eu citei para vocês, conta para Isabel que ela se preocupava muito quando ela via Jesus perto da fonte de Nazaré ou na beira do lago, tinha um lago lá em Nazaré, conversando com estranhos e ensinando e profundamente envolvido nas conversas que tinha com estranhos. Algumas vezes ela trazia os estranhos para casa para que Maria os recebesse e desse lá, hoje diria, um café. Na época eu não sei o que eles davam, um pouquinho de coalhada, não sei, ou um pedacinho de pão com coalhada seca, ou um pouquinho de aquelas coisas que eles tinham. Quer dizer, Maria recebia com muita satisfação e carinho aqueles convidados de Jesus desconhecidos que ele trazia com as suas mãozinhas infantis. Às vezes, conta Emmanuel, ele trazia ladrões conhecidos e para a carpintaria de José, para que eles conversassem, e Jesus conversava como se eles fossem irmãos de sangue. Então Maria via isso e ela então confidenciava com Isabel que ela via isso com preocupação, né, com uma certa preocupação. Natural. Quem de vocês, mães, quem de nós pais, não ficaríamos preocupados em ver nossos filhos conversando com estranhos? Mas, além de ser normal os nossos filhos, às vezes os pequenos, conversarem com estranhos invisíveis, né, dentro do nosso movimento espírita a gente fala muito isso, que os pequenininhos, às vezes eles vêm com os canais mediúnicos abertos, demora mais para fechar ao longo dos primeiros anos de vida, e eles veem sim, e eles brincam sim, com amiguinhos do plano espiritual, conversam muitas vezes, e que não é motivo para desespero e para levar o filho no terapeuta e no psicólogo, absolutamente, porque isso é natural e há que ser entendido e conhecido pelos pais. Isso é um aspecto. Mas um outro aspecto é quando nós vemos os nossos filhos conversando com estranhos e ficamos preocupados. Gente, eles vão conversar com estranhos ao longo da vida toda deles. É claro que esse cuidado é natural e nos é devido ter. Claro que sim. Mas a gente precisa considerar isso. Eles vão conversar durante a vida com muitos estranhos. E eles precisam estar preparados para isso. Então, um dos papéis dos pais e da mãe é preparar os filhos para conversar com estranhos. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Aliás, uma outra coisa importante que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte. Você é um estranho para o seu filho? A sua criança interior brinca com seu filho? Você convida a sua criança interior, que todos nós temos,
para brincar com seu filho de vez em quando? Eu me lembro de uma passagem que eu coloquei ontem no meu Facebook, onde Khalil Gibran, talvez baseado no Salmo 126, que fala de filhos e flechas, Khalil Gibran escreve que nossos filhos não são nossos filhos, que eles são como flechas, que o arqueiro, através do arco, estica a corda, aquele arco range na mão do arqueiro, para que aquela flecha seja adequadamente lançada à frente. E ele então lança com capricho, com cuidado, as flechas para que elas cheguem e atinjam o alvo. Que o arqueiro é Deus. O arco na mão de Deus somos nós, os pais, que com todo sacrifício procuramos fazer com que nossos filhos se dirijam para o alvo. Porém, uma vez que essas flechas sejam lançadas, por maior cuidado que os pais tenham tido, elas estão voando no vazio até atingir o alvo. E várias situações, vários elementos podem influir no caminho dessa flecha. Inclusive e principalmente o próprio comportamento, o pensamento dos filhos. Portanto, uma outra pergunta que me fazem: se os filhos erram o alvo, é responsabilidade dos pais? Muita gente fala que sim. Mas o Espiritismo pensa que se os pais fizeram tudo que lhes foi possível fazer, tudo que estava ao seu alcance fazer, se o arqueiro foi cuidadoso, era um arqueiro preparado e lançou adequadamente aquela flecha, com toda a sua força e destreza, a flecha tinha tudo para atingir o alvo. E, portanto, se ela não atingiu, nessas condições, não é responsabilidade dos pais. Isso é muito claro. Porque o filho, quando ele está lançado e está agindo por si, no vazio do meu exemplo, em direção ao alvo, ele pode errar o alvo pelo seu próprio livre-arbítrio. O que nos cabe como pais e como mães, hoje no Dia das Mães, é caprichar nesse lançamento. É fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Essa era uma outra consideração que eu queria trazer para a nossa reflexão. Ainda uma vez que Jesus estava conversando no templo com os sacerdotes, vocês lembram, né, dessa passagem? Maria e José tinham ido numa caravana com Jesus para festejar a Páscoa em Jerusalém. Isso era comum entre o povo judeu. Eles iam, era uma festa. E a Páscoa era uma festa comemorada pelos judeus em Jerusalém. E depois de... Vocês conhecem essa passagem. Depois que Maria e José haviam já iniciado a volta para Nazaré, para Galiléia, eles perceberam que Jesus não estava com eles, eles voltaram para Jerusalém, já tinham andado mais de um dia de viagem, veja só, eles voltaram para Jerusalém, preocupadíssimos com Jesus, e encontraram Jesus no templo, conversando de igual para igual com os sacerdotes do templo de Jerusalém. E nos conta Emmanuel que, aliás, eu estou falando para vocês que Emmanuel nos conta, pessoal. Vocês precisam me desculpar aqui porque eu misturo os autores, tá? Emmanuel nos conta aquilo que veio no livro A Caminho da Luz, que eu coloquei para vocês. Lá do planejamento, o time que Jesus fazia parte de Espíritos Puros. Esse é Emmanuel que nos conta. As obras que eu coloquei para vocês, Lázaro Redivivo e Boa Nova, que foram psicografia de Chico Xavier, também é culpa do Chico, viu? Eu confundo porque é o Chico que é o psicógrafo dos dois espíritos. Esses dois livros são de Humberto de Campos. Humberto de Campos e ele próprio depois como Irmão X, no livro Lázaro Redivivo. Então eu fico confundindo aqui Emmanuel com
Humberto de Campos, vocês me perdoem porque isso já é já é um pouquinho né, de idade, que começa a fazer os beats aqui entrarem em choque. Então, quem está contando essa história é Humberto de Campos. Após, então, Jesus ter sido encontrado por Maria e José conversando com os sacerdotes do templo, Eleazar, um dos sacerdotes, chama José e expõe para José a sua preocupação, dizendo que ele antevia em Jesus alguém que ia trazer problema para os sacerdotes do templo, que ele teria vindo para a queda de muitos poderosos do mundo. E Maria ficou preocupada com isso. Quando eles chegaram em Nazaré, de volta, ela começou a conversar com José e disse para ele que antes então deles saírem de Jerusalém, ela havia chamado Eleazar e conversado com ele sobre o futuro de Jesus, se ele poderia ser aceito no templo, fazer um estágio ou ter uma posição de noviço, alguma coisa no templo. E conversando com José então sobre o futuro de Jesus, que ela se preocupava com isso e aquilo que Eleazar havia dito para ela havia deixado ela apreensiva. Bom, houve essa conversa e no dia seguinte então, Jesus, logo pela manhã, chega para Maria e diz assim: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a comunhão com meu Pai que está no céu? Como a dizer, mulher, quem está me guiando é o pensamento divino. Eu já vivo em comunhão com Deus. Eu sei qual é a melhor escola. Eu sei qual é o melhor caminho. Pode ficar sossegada. O que você quer mais? Você quer me encaminhar? Se eu já estou encaminhado? Desde antes de eu nascer. Entende? Ele quis dizer isso para Maria. E o que ele fez depois? Logo na sequência, quando Maria querendo que ele fosse trabalhar e ser um elemento do templo, importante do templo, o que ele fez? Foi pedir para José, para ele o admitir como ajudante na sua carpintaria. Olha que mensagem importante. Como a nos mostrar que a melhor escola para Deus é o esforço próprio através do trabalho e dentro do próprio lar. Ele quis ficar dentro do seu lar. Você acha que ele teria conseguido um estágio no templo? Ou não? Com 15 minutos de conversa com qualquer sacerdote, se houvesse essa possibilidade, ele teria conseguido. Mas não, ele foi pedir para José para trabalhar na carpintaria como ajudante. Então, essa é uma mensagem em tanto. Assim, Maria reconheceu que a missão do seu filho era diferente dos seus anseios de mãe. Então, pessoal, a vitória na vida dos nossos filhos, já que hoje é Dia das Mães, a vitória na vida não depende de altos cargos, de altas posições, de conta bancária recheada, de vastas posses. E sim, depende do bem que nós tenhamos feito na simplicidade, começando pelo nosso lar. Começando pelo nosso lar. Dentro das nossas paredes. Com os nossos filhos e familiares. Essa foi a mensagem, uma das mensagens que Jesus nos passa por essa passagem. Essa é uma outra consideração importante para nós fazermos, porque é natural que a gente se preocupe com os nossos filhos. Num mundo tão complicado como o nosso, é claro que nós nos preocupamos com a manutenção material dos nossos filhos e das futuras famílias que nossos filhos, porventura, venham a fazer. Mas a realização, quer dizer, o objetivo da vida não é só a manutenção material. Aliás, a manutenção material é uma consequência, pois que nós lemos no Evangelho que Jesus disse que se os pássaros do céu não plantam e não colhem, quanto mais nós, que somos filhos de Deus, já no gênero humano, não devemos nos preocupar e nos
excessivamente nos preocupar com o dia de amanhã. Então, essa é uma consideração a fazer. O objetivo da vida não é posse, riqueza, posição, projeção e importância pessoal. E sim, alcançar a vitória na vida, o ser bem-sucedido é conseguir aprender o que nós viemos para aprender e fazer o bem que esteja ao nosso alcance. Esse é um outro exemplo dessas passagens. Outra situação interessante que Maria participa é quando então nos é contado por João Evangelista, no comecinho do seu evangelho, nas bodas de Caná, que é bastante significativo isso. E João, a gente precisa considerar como foi escrito o evangelho de João. João já era velhinho, estava já exilado na ilha de Pátimos, na Grécia, já com o seu ajudante ou seus discípulos ali, escrevendo o evangelho, já com quase um século de existência, narrando o que havia acontecido lá atrás, para que a posteridade dos séculos vindouros recebessem da sua mensagem uma orientação. Então, o contexto do evangelho de João é diferente do evangelho dos outros evangelistas. Então, ele é o único que relata esse evento das bodas de Caná. Então, se Jesus estava com Maria e seus amigos, seus primeiros discípulos, nessa festa, está colocado lá para o João que eles haviam sido convidados. Então, absolutamente, eles não eram bicões na festa. Eles haviam sido convidados para estarem lá. Maria, Jesus e os seus amigos mais próximos. E as festas de bodas para o judeu, naquela época, até hoje, não é um dia só, uma noite só, como a gente faz aqui. A festa demora vários dias. Então, os parentes, os convidados, viajavam para a localidade onde se realizariam as bodas e ficavam ali festejando por alguns dias. E de repente, no meio dessa festa toda, Maria chega para Jesus, vocês conhecem, né? Maria chega para Jesus e diz: meu filho, o vinho acabou. Aí Jesus olha para ela e diz assim: mas, né? O que eu tenho a ver com isso, né, Maria? O que eu tenho a ver com isso? Aí Maria, veja só, Maria havia chegado para Jesus nessa situação. Por que Maria teria chegado para Jesus, dito para ele que acabou o vinho? Maria deveria ser, aqui nós estamos elucubrando, Maria deveria ser amiga da dona da casa, né? Talvez a mãe da noiva, talvez os pais do noivo fossem de uma situação social mais abastada ou mais privilegiada e estivessem ali também aproveitando a festa, mas observando os costumes e o proceder dos pais da noiva, que afinal ia ser a companheira do filho deles. Estava uma situação toda que Maria se envolveu não à toa. Ela não era uma simples convidada que era assim, alguém que foi na festa simples. Não, ela era alguém que estava ali próxima de quem estava proporcionando aquela festa. Por isso que ela chega para Jesus. E ela chega para Jesus, não foi para qualquer um, né? Ela não chamou, né, André, por exemplo, um discípulo de Jesus, um amigo de Jesus. André, vem cá, acabou o vinho. Não, ela chamou Jesus. Jesus, o vinho acabou. Aí Jesus responde para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, né? E ela diz, talvez ela tenha dito isso não consta no Evangelho. Mas meu filho, se não agora, quando? E aí vocês conhecem o resto da história. A festa continuou. Então, que símbolos que nós podemos trazer dessa passagem? Primeiro que Jesus acatou a sugestão de Maria, sua mãe, de iniciar então, como tradicionalmente nós costumamos dizer, que Jesus iniciou a sua missão de Messias e de Salvador ali, né, naquela festa, naquelas bodas de Caná. Então, quem empurrou Jesus, quem incentivou Jesus a iniciar o seu magistério, o seu evangelho? Maria, sua mãe. Quantas vezes, né, mamãe, você não tem que incentivar o seu filho a iniciar um trabalho ou a concluir um trabalho
ou a se manter no trabalho. Quantas vezes? E nós, como filhos, nos importamos muito com o incentivo da mamãe. Quando a mãe fala, a gente ouve. Pode não parecer, mas a gente ouve. A gente ouve. Então, quando a mãe fala, Jesus ouviu. Jesus acabou o vinho. Ele fez a água virar vinho. O que nós não faremos, né? Quando a mamãe pede alguma coisa pra gente? Se Jesus transformou água em vinho, quando a mãe dele pediu. Então, essa é uma reflexão. Respeitar e ouvir a voz da experiência e da intuição e da sensibilidade feminina que todas as mães têm e que muitas vezes elas nos trazem como uma bússola que nos orienta o destino. Às vezes Deus nos orienta o destino através da mamãe. Então a gente precisa sim dar importância e ouvir o que a mamãe está falando pra gente. Não precisa transformar água em vinho, tá? Isso a gente não vai conseguir. Mas a gente precisa ouvir o que a mamãe coloca pra gente. E vocês, mamães, precisam ter consciência disso. Deus age nos seus filhos frequentemente através de vocês. Talvez a pessoa através da qual Deus age nos seus filhos seja você, a mais. A pessoa que mais frequentemente traz os guias de Deus, as orientações de Deus, de Jesus, nosso governador planetário, para os nossos filhos, né? São as mães que têm esse papel. Deixa eu ver que tem gente aqui falando uma porção de coisa. Cada dia tenho mais sede de aprender cada vez mais sobre essa linda doutrina. Obrigado, Adriana. Eu também gosto muito de ter você aqui com a gente. A Aniceia. Amo o livro A Boa Nova. Né, Aniceia? Quem não, né, Aniceia? A gente que é espírita sabe que esse livro é sensacional, sensacional. A Elza, quando aceitamos a tarefa da maternidade e paternidade, aceitamos contribuir com o processo de evolução de outros espíritos. Sem dúvida, as engrenagens chamadas de pai e mãe dentro dessa máquina divina são extremamente importantes. Elas não podem falhar. Você fala muito bem, Elza. Muito bom. Aqui, legal. Vamos continuar então. Bom, Maria, além de tudo, acompanhava Jesus junto com as outras mulheres do grupo, porque haviam mulheres no grupo. Embora isso não tenha sido muito enfatizado nos evangelhos, por uma questão de cultura judaica, que relegava a mulher a planos de menor projeção, não é muito falado, mas Jesus valorizava demais o sagrado feminino, as mulheres do seu grupo. Nós todos conhecemos a história de Maria Madalena, que depois de ter sido orientada por Jesus, não deixou mais de seguir Jesus. E ela era uma das seguidoras de Jesus. Nós contamos os apóstolos, né? Como os 12 apóstolos. Mas você vê como é machista isso, né? Os 12 apóstolos eram homens, né? Não tinha mulher no grupo. Tinha, mas nós não a contamos como apóstolos. E elas foram. Maria Madalena foi uma verdadeira apóstola. E assim como Maria, própria mãe de Jesus. Então, Maria, mãe de Jesus, Joana de Cusa, Maria Madalena, Susana, a esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João, todas elas eram mulheres que acompanhavam o grupo que seguia Jesus sempre que possível. E Jesus então acompanhava Jesus no seu grupo, humildemente. Ela não saía por aí, indo onde Jesus ia, pregar o evangelho, e dizia, olha pessoal, vocês me respeitem, porque eu sou a mãe de Jesus. Aquele ali que vocês estão ouvindo, esse aí que está fazendo milagre, que está curando os cegos, os paralíticos, é meu filho, viu? Então vocês, por favor, me respeitem, porque eu sou a mãe dele. Não. Ela não fazia isso. Ela não se vangloriava. Ela se colocava numa posição humilde, não só porque a cultura judaica assim o exigia, mas também porque ela era humilde e ela nunca pensou em se projetar sobre as obras de Jesus. Ela era atuante, importante, ao mesmo tempo ela era humilde. Isso é um exemplo muito importante. Apoiar sem aparecer. As mães fazem isso todo dia, não é, mães? As mães apoiam, as mães estão ali. As mães estão com as mãos nas costas dos seus filhos
no sentido de suportá-los, mas elas não aparecem. A mãe não faz questão de brilhar quando os holofotes estão sobre os seus filhos. Essa é uma outra reflexão. Nós queremos sempre ser vistos como importantes para as pessoas saberem que nós temos boas relações. Nós gostamos de ter amigos importantes para que as pessoas nos olhem e vejam e falem e digam de nós: olha, ele tem amigos importantes, ele tem boas relações. Ou a gente não está se importando com isso. A gente procura contribuir na medida do possível para a humanidade sem pedir luzes sobre nós, sem pedir holofote, sem pedir fama, sem pedir projeção. Esse é um exemplo de Maria. Apoiar, ser importante na vida de Jesus como ela foi e não se mostrar. Não se mostrar. E aí, mãe, tá gostando? Você, mamãe, se considera uma boa mãe? Bom, aí a gente começa a entrar naquela parte de que Jesus começa a passar então pelo processo que o levaria ao Calvário. Então Maria, desde que recebeu a notícia da prisão de Jesus, até o momento da crucificação, se manteve sóbria. Apesar da imensa dor que ela sentia, obviamente, ela era um espírito evoluído, como eu disse, mas ela era mãe. Um espírito evoluído, mas ela era mãe. Mãe. E a mãe sabe do que eu estou falando. Então, ela já sabia, desde antes do nascimento de Jesus, como havia profetizado, não só esse Eleazar que eu contei para vocês, lá no Templo de Jerusalém, como também Simeão, que foi um dos precursores, um daqueles espíritos que fez parte daquele grupo que veio antes e que pegou Jesus nas escadarias do templo e disse: Senhor, você pode agora levar de volta para o plano espiritual o seu servo, porque esses meus olhos já viram o Salvador da humanidade. Ele também alertou Maria das dificuldades que ela teria como sendo mãe de um espírito que veio causar tanta revolução no mundo. Revolução silenciosa, revolução dentro dos corações das pessoas. Não uma revolução violenta, ao contrário. E desde Isaías, do profeta Isaías, na Torá, no Antigo Testamento, Maria, diferentemente da maioria das mulheres judias, conhecia a Torá. Conversava muito com José, que era ligado ao templo. José era como se fosse um sacerdote do templo. Ele era da linhagem de Davi. Então ele conversava muito com Maria sobre o Antigo Testamento, sobre as Escrituras. E eles sabiam, através das Escrituras e das profecias dos profetas antigos, que o Salvador, o Messias, que eles aceitavam e acreditavam que Jesus assim o era, teria dificuldades. Teria realmente vindo para a queda dos poderosos de Israel. Mas Maria se manteve sóbria, se manteve serena, desde a prisão até a crucificação. É claro que ela não concordava com Deus, não é? Isso que eu estou falando agora é profundo. É claro que ela não concordava com o sofrimento do seu filho. Aqui naquele texto que eu disse para vocês, Humberto de Campos traça uma importante linha de pensamento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Será que é neste? Não. Espera aí que eu vou achar para vocês. Não vou achar. Aqui, Maria, acho que era esse aqui. Não é aqui também. Bom, mas eu vou dizer para vocês. Maria, no começo, quando João Evangelista foi até onde ela estava, bateu na porta e disse: Maria, mãe. João Evangelista chamava Maria de mãe também. O mestre foi detido. E Maria então começou a rezar, rogar ao Pai, com confiança de que Deus
iria libertar, livrar seu filho desse processo. Mais tarde um pouco, João volta, bate de novo na porta, impaciente, e diz: Maria, o mestre está encarcerado. E Maria então continua rezando. Mais tarde um pouco, Maria se veste, coloca o manto e vai até onde estava Jesus, porque afinal, onde está meu filho é onde eu quero estar. E foi até lá e acompanhou todos esses passos. Então, Jesus, sendo enviado de Pilatos para Herodes, voltando para Pilatos, aquele julgamento comprado das pessoas que escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Todos esses passos, Maria ia então passo a passo, confiando em Deus, pedindo para o Pai, para o Senhor, livrar o seu filho daquele martírio que se anunciava. Quando ela viu Jesus, depois de flagelado, estando com a coroa de espinhos, com um manto de sarcasmo e com uma varinha na mão, como se fosse um cetro de rei, ela viu isso, ficou extremamente chocada, foi um tremendo golpe, e ela então começou a pensar que Deus a teria abandonado. E ela diz, diz para nós Humberto de Campos: por que Deus não ouve as minhas rogativas? Onde está a misericórdia de Deus para com meu filho? Ele não é esse que veio trazer a boa nova para a humanidade? Onde está então o que ele merece de bom? E assim, Jesus foi sendo encaminhado para o Calvário. E Maria, nesse pensamento, como um pêndulo, confiando em Deus e se revoltando e brigando com Deus. Confiando que Deus o iria libertar desse processo e se revoltando e brigando com Deus, porque Deus não fazia esse processo ter fim. Quantos de nós vivemos nesse pêndulo? A gente pede, agradece, reconhece que Deus é bom. Mas quando as coisas ficam difíceis, nós duvidamos e nossa fé fraqueja. Quantas vezes? Maria tinha todos os motivos para pensar assim, afinal ela era mãe. Eu disse para vocês que ela não era espírito puro? Ainda não era? E ela era mãe. Gente, mãe, ver um filho passar pelo que Jesus passou, não há mãe na face da terra que tivesse reações melhores das que Maria teve. Então, como eu disse para vocês, ela confiava em Deus. Ao mesmo tempo, ela brigava com Deus porque Deus não estava livrando o filho dela daquele processo todo. E ao final, quando então Jesus é crucificado, ela entende. Então é claro que Maria não concordou com Deus naquele processo todo, ela não concordou com o sofrimento, mas ela não demonstrou revolta. E ao final, ela se lembrou de todas as profecias que haviam sido feitas em relação ao seu filho e assumiu a atitude de Jesus, que teria dito: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem quem eu sou. Maria sabia quem era Jesus. E ela, então, naquele momento que eu comecei a nossa reflexão de hoje, ela se ajoelha então, olha para Jesus, já desencarnado, para o corpo que Jesus utilizou, e diz: Senhor, eis aqui a tua serva. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí então, esse processo de brigar com Deus tem fim. E ela entende. Não é bonito isso, gente? Não é um exemplo e tanto pra gente? A gente pretende entender os desígnios de Deus. Será que a gente consegue? A gente fica muito longe de entender os desígnios de Deus. E a gente pede as coisas para Deus, e Deus não faz. Ou Deus faz o contrário. Deus me livra desse negócio, e esse negócio não sai da nossa vida. Deus me livra dessa pessoa, e essa pessoa não sai da nossa vida. Deus faça que assim aconteça dentro da minha vida. Eu sou bom, eu faço caridade.
E essas coisas não deixam de acontecer comigo. Mas nós não sabemos qual é a melhor lição para nós. Se o nosso filho pede para nós algo que o vá prejudicar, a gente dá? Não. Se nós que somos imperfeitos não damos o que vai fazer mal para o nosso filho, o que dirá o pai? Então, se a gente pedir coisa que não vai nos ser interessante para a nossa evolução, Deus não vai nos acolher. Assim como ele não livrou Jesus daquele processo que havia sido previsto e necessário para que a imagem, para que a mensagem e para que o Evangelho de Jesus continuasse impresso com as cores do sangue de Jesus dentro das nossas memórias. Bom, gente, tem ainda uma porção de coisa. Eu vou cortar algumas daqui, porque afinal de contas é dia das mães, né? E eu não quero atrasar o almoço de ninguém, né? O almoço de mamãe, dia das mães, deve ser um almoço gostoso. Macarronada com frango no domingo, né? Deve estar gostoso aí. Gente, Maria, depois de ter passado por essa situação toda, ela foi, depois de algum tempo, como Jesus tinha dito para João, João, eis a tua mãe, eis aí a mãe, eis aí a tua mãe, e Maria, eis aí o teu filho, como a ensinar ainda nos seus últimos momentos que a família espiritual é a família que interessa, como nós já discutimos aqui de uma outra vez. O João então foi buscar, depois de alguns anos, foi buscar Maria onde ela se encontrava e levou para morar com ele em Éfeso, numa choupana que ele havia ganho de uma família aristocrática. E enquanto ele trabalhava na igreja de Éfeso, Maria ia atendendo aqueles mendigos, aqueles doentes, aqueles velhos desamparados, aquelas mães desafortunadas que se dirigiam até esse pouso santificado para ouvir as orientações da mãe de Jesus, que passou a ser chamada de Mãe Santíssima. A casa da Mãe Santíssima. Essa casinha, esse pouso ficou conhecido. E ela então continuou trabalhando. Quer dizer, depois de ter sido mãe de Jesus, depois de ter passado pelo que ela passou, será que a missão dela já tinha sido realizada com sucesso? Sem dúvida que sim, mas ela continuou trabalhando. Veja. Então, me vem a seguinte reflexão que eu queria dividir com vocês. Quais são os seus planos, mãe e pai, para quando seus filhos saírem de casa? E se eles já saíram, qual é a nossa atividade no sentido de continuar contribuindo para a humanidade? Porque como a Elza falou, nós somos engrenagens muito importantes dentro dessa máquina divina. E elas estão sendo utilizadas, e mesmo depois que nós deixamos de ser os pais e as mães, aliás, nós não deixamos de ser pai e mãe nunca, né? Mas depois que essa participação mais ativa na vida dos nossos filhos deixa de acontecer, porque eles já têm as suas próprias famílias, nós nos transformamos então em avós e avós. Quais são os nossos planos? Qual é a nossa atividade? A gente continua girando nessa máquina. Nós não podemos nos anular, colocar o pijama e nunca mais tirar e não sair mais de casa. Deus ainda espera de nós. Hoje, nós chegamos a ser avós e avós com 60, 70 anos e vamos viver até os 90, na média. Então a gente tem muito tempo pela frente, 10, 15, 20 anos ainda. É muito tempo. Dá para fazer muita coisa. Quais são os nossos planos? A vida continua. E Jesus ainda continua esperando de nós as boas realizações. Para já ir encaminhando para o final, eu queria dizer para vocês um recado que Maria disse. Está grafado numa dessas obras que eu citei para vocês, através de Chico Xavier, pelo Humberto de Campos. Mas Chico Xavier um dia perguntou para Emmanuel que ele queria um recado de Maria, porque Chico tinha uma paixão imensa por Maria. E ele perguntou para Emmanuel, então, o que Maria diria para ele naquele momento? Aí Emmanuel, Chico, né? E Emmanuel conseguiu, talvez indiretamente, porque as esferas que Maria habita são esferas de extrema evolução, mas ele conseguiu um recado de Maria e veio para o Chico e disse assim: Chico, Maria mandou dizer para você o seguinte: isso também passa. Aí dizem que Chico pegou e escreveu isso num papel e colocou grudado ali perto da sua cama para que toda vez que ele fosse se deitar e se levantar,
ele lesse aquela frase. Isso também passa. Viu, pessoal? Maria pediu para dizer para vocês, Emmanuel nos trouxe através do Chico, e o Chico passou para nós. Isso também passa. Viu? E eu queria ler para vocês, para terminar, o seguinte. Maria Dolores, através do Francisco Cândido Xavier, também escreve um poema. Porque veja, eu falei que Maria continuou trabalhando depois da desencarnação de Jesus, sim. E ela continuou trabalhando depois de ter desencarnado ela própria. Hoje, a atividade de Maria é dirigir o Hospital Maria de Nazaré e coordenar a Legião dos Servos de Maria. O que essa Legião dos Servos de Maria faz? Resgata os espíritos que inadvertidamente optaram pelo suicídio, que é a pior das mortes que nós podemos escolher. Então, Maria trabalha no resgate desses espíritos que fizeram essa opção sombria e os leva para o Hospital Maria de Nazaré. Então, ela coordena todo esse grupo que trabalha nessa missão, até hoje. E o Brasil tem uma admiração singular por Maria, desde que ela é nossa, como é que o católico fala? Patrona, enfim, a nossa santa de preferência, né? Então, como é que começou essa coisa da Legião dos Servos de Maria? Talvez tenha tido início quando Maria, com a concordância de Jesus, foi buscar Judas, que estava perdido no Vale dos Suicidas. Então eu vou ler uma parte desse poema, o finalzinho desse poema, para vocês entenderem a envergadura moral e o poder caritativo desse espírito fantástico que é Maria. Então, ela começa o poema e lá no meio, Judas, que está dialogando com Maria, fala assim: depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. Chamou-me de monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor? Ou anjo celestial, de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Feliz Dia das Mães, mamães. Que Deus esteja nos seus corações e nos corações de todos nós.